Boa tarde e paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade nas nossas aulas sobre homilética. Hoje é a aula de número 14. Bem-vindo ao projeto Guerra Cultural. E assim comecemos a aula. Alguns cuidados para assegurar a unidade no púlpito. O primeiro cuidado para assegurar a unidade no púlpito: conheça bem o significado do seu texto e o exponha com clareza e simplicidade. Então, para que nós venhamos assegurar esta unidade no púlpito, o ensinador, o pregador, ele precisa conhecer bem o significado do seu texto. Ele precisa conhecer o texto a qual ele vai ensinar de forma profunda. Ele não pode propor em pregar um texto a qual ele desconhece todos os aspectos daquele texto, linguístico, cultural, geográfico, e assim sucessivamente. Então, o pregador ele tem que pregar o texto a qual ele tem intimidade com este texto. Ele não pode assumir o altar para pregar um texto a qual ele desconhece esse texto. Então, para assegurar esta unidade, o pregador precisa, primeiramente, conhecer o significado do texto. E a partir deste momento que ele conhece todo o significado do texto, que ele conhece o texto de forma profunda, qual a outra responsabilidade que este ensinador, que este pregador vai ter? Expor com clareza e simplicidade. Então, depois que ele faz aquela pesquisa, estuda o texto de forma profunda, os seus aspectos culturais, geográfico, linguístico, costumes, ele agora vai expor este texto com clareza e simplicidade. Então, ou seja, ele não vai pregar de forma obscura, de forma dificultosa, aonde o ouvinte ele não compreende aquilo que está sendo ensinado no altar. Então, ele tem que ensinar de forma clara, simplicidade na sua exposição. Se for usar um termo grego, usa o termo grego, mas traz o significado daquele termo grego para clarear a ideia dos ouvintes, porque muitos ouvintes não têm contato com o texto grego, com o texto hebraico, não têm contato com o latim. Então, o que o pregador tem que fazer? Se ele quer usar alguns textos bonitos, alguns textos para dar um pouco mais de intelectualidade ao seu texto, para dar um pouco mais de conteúdo ao seu texto, ele precisa pegar o texto no grego, se for a língua que ele estiver usando, interpretar, ou seja, trazer o significado daquele termo e assim abrir o horizonte de significado daquela palavra, daquele termo, para que os ouvintes possam compreender o que está sendo ensinado no altar. Então, o ouvinte não pode sair do culto, o aluno não pode sair da escola bíblica dominical sem entender o tema proposto naquele dia. O segundo ponto que eu quero observar: trabalhe a contextualização, tornando-a relevante. Nós não podemos pegar um texto bíblico ou um texto antigo e já partir direto para a aplicação. Porque nós temos visto pregadores que sobem ao altar e não observa o texto, não interpreta o texto e parte direto para a aplicação. Todos nós sabemos que uma regrinha básica da hermenêutica, as 3 regrinhas básicas, quando você pega um texto: observação, interpretação e aplicação.
Então você não pode aplicar um texto bíblico diretamente, porque você pode adulterar todo o contexto daquele texto. Então você precisa, depois que você observou o texto, depois que você interpretou o texto, aí sim você faz uma contextualização para tornar aquela mensagem relevante aos ouvintes. Então você precisa fazer isso, trazer uma relevância à sua mensagem. E como é que a gente como é que nós faremos isso? Como é que nós vamos fazer isso? Através da contextualização relevante. Parar com este negócio de sair aplicando o texto de qualquer maneira, adulterando, né, o significado do texto. Terceiro ponto, estabeleça o propósito básico e o propósito específico. Então, seja ao ensinar, escola dominical, ou ao pregar, você precisa estabelecer esses dois propósitos, o propósito básico e o propósito específico. Propósito básico, servirá como rumo do sermão. Então, quando falamos de um propósito básico, ele vai nos dar o rumo a qual o sermão vai ter que caminhar. O rumo, o caminho que o sermão vai ter que caminhar. Então, eu não posso subir ao altar e pregar um sermão sem este rumo. Sair dando tiro para todos os lados, sem ter um alvo específico. Então, ou seja, o propósito básico do sermão é o rumo o qual estou caminhando. Então, nunca suba ao altar com uma mensagem ao qual não tem rumo nenhum, porque a gente não vamos alcançar objetivo nenhum assim. Então, o pregador, ele precisa entender isso. Ele precisa compreender que o seu sermão tem que ter um rumo. Sermão sem rumo, lamentável. Não vamos colher fruto nenhum. Então precisamos ter rumo nos nossos sermões, nos nossos sermãos. Precisamos ter rumos ao pregar o Evangelho. O propósito específico, como o alvo a ser alcançado. Então, propósito básico, o rumo, o caminho. Propósito específico, o alvo alcançado, o alvo a ser alcançado. Então, qual que é o alvo que eu quero alcançar por meio desse ensinamento? Por meio desta aula de escola dominical, qual o alvo que eu quero alcançar? Eu estou pregando num culto, qual é o alvo que eu quero chegar por meio dessa mensagem? Então eu preciso ter o alvo. E o alvo tem que ser um alvo estabelecido. Não pode ser um alvo montado na hora. Eu fiz um sermão, eu fiz ali a mensagem, cheguei ao altar ali agora, subi ao altar, quando me deu a oportunidade de estar ministrando, agora eu vou montar o meu alvo. Não é assim. Você precisa subir ao altar com um alvo definido. E este alvo a ser definido depende da mensagem. Então eu não posso ter o mesmo alvo para todo tipo de mensagem. Então eu tenho um alvo específico. Claro que a gente sabemos que o alvo, de forma geral, é alcançar almas. Ok, tudo bem. Mas nós precisamos ter um alvo dentro daquela mensagem a qual eu vou pregar, ministrar. Então eu preciso ter um alvo. O alvo básico e o alvo específico. Quarto ponto. Evite longas ilustrações e seja objetivo ao narrá-las, fugindo de detalhes inúteis. As nossas mensagens pode ter ilustrações? Pode. Por que pode? Assim vai trabalhar com o imaginário daquelas pessoas, dos seus ouvintes. Mas ao narrar essas ilustrações, eu preciso também ser objetivo. Eu não posso pegar detalhes fúteis, detalhes inúteis naquela narração.
naquela ilustração. Então, se eu vou fazer uma ilustração, que eu venha fazer ela de forma objetiva e evitando detalhes que não é necessário, porque eu estou pregando e essa ilustração é simplesmente só para ilustrar mesmo. Ou seja, então eu vou, né, ali, narro ela de forma objetiva e assim eu volto novamente ao teor da mensagem, ao conteúdo da mensagem. Então eu preciso me ater, né, a essas coisas no meio das mensagens. Ilustre sua mensagem, mas não torne sua mensagem um amontoado de ilustrações. As nossas mensagens, elas não podem ser igual uma árvore de Natal, ou seja, cheio de papagaiada, cheio de pendulicário, cheio de coisas penduradas. Não, a nossa mensagem não pode ser assim. Porque se a gente ilustrar muito a nossa mensagem, nós corremos o risco de tirar a centralidade da morte de Cristo, a centralidade da cruz de Cristo. Então aquelas ilustrações, aquele monte de ilustrações pode tirar este foco, que é a morte, ressurreição de Cristo. Então eu não posso ofuscar a mensagem do Evangelho com as ilustrações. Então, outro perigo que nós devemos evitar, ilustrar demais, né, as nossas mensagens. Sexto, trabalhe uma só tese. Não atire em várias direções. Então, nós precisamos ter uma tese. E não precisamos ter, ao pregar, várias teses. Eu necessito ter pelo menos uma tese. Então, se eu tiver uma tese, eu vou trabalhar dentro desta tese, desenvolver esta tese, trazer um raciocínio, um conhecimento baseado nessa tese e assim ensinar os meus ouvintes. E o que as pessoas hoje estão fazendo hoje? Com 40 minutos, elas querem pregar 10 sermões. Não tem como. Isso aqui é dar tiro para todas as direções. Então, se você se propôs a pregar, pregue, desenvolva aquela tese. Você precisa ter uma tese. Trabalhe em uma só tese. Foca em um só ponto ali daquela mensagem e desenvolva esta tese. É assim que nós precisamos. Por que as nossas mensagens estão se tornando muito irrelevantes? Por quê? Porque queremos falar de muitos assuntos dentro de uma mensagem. E às vezes, se nós trabalhássemos com uma só tese, nós conseguiríamos desenvolver de forma tranquila aquela tese e os nossos ouvintes sairiam com mais conhecimento dentro daquela tese. Então, por isso que as nossas mensagens estão se tornando irrelevantes. Porque nós estamos papagaiando demais, nós estamos falando muita besteira, né, no meio das nossas mensagens. Porque nós não trabalhamos com uma tese. Então, trabalhe com uma tese, estude aquela tese, aprofunda aquela tese e você terá, pregador e professor, mensagens mais sólidas, com mais bagagens e com mais instrução aos nossos ouvintes. Até mesmo o apelo, tudo quanto é dito deve estar em harmonia com o que anteriormente foi comunicado. Então, olha que interessante. Ao fazer o apelo para que a pessoa se arrependa dos seus pecados e reconheça que precisa de Cristo, o apelo tem que estar baseado naquilo que foi falado anteriormente, em tudo aquilo que foi desenvolvido naquela mensagem. Então, o apelo tem que dar mão à mensagem a qual foi pregada. Então, nós precisamos também tomar cuidado com isso. Nós precisamos também de fazer esses apelos baseados nessas mensagens. Um exemplo, em algumas aulas passadas,
Se você é novo aqui no canal, visite as aulas passadas, onde nós iniciamos sobre a homilética, e lá vai ter um mini esboço sobre adorador autêntico. E me falha a memória agora o salmo a qual foi usado, não sei se é o Salmo 63, que está falando de adorador autêntico. Então, se você pegou sobre adorador autêntico, então quando você for fazer o apelo, qual é o certo? Qual o apelo que nós deveríamos fazer? Se você, ouvinte, ainda não é um adorador autêntico, não entregou ainda a sua vida a Cristo, não se arrependeu dos seus pecados e ainda não se tornou um adorador autêntico, agora essa é a oportunidade de você se tornar um adorador autêntico. Viu como é que o meu apelo deu mãos ao conteúdo que foi pregado sobre adorador autêntico? Então precisamos disso, conectar o nosso sermão, tanto com a introdução, tanto com o conteúdo, tanto com o final, a conclusão, e tanto com o apelo. Isso tudo tem que estar em harmonia. E assim nós vamos ter mensagens mais relevantes. Então, tomar cuidado também, né, com o apelo. Precisamos ter em mente que pregar e ensinar é assumir um compromisso com os ouvintes. Então, quando eu me proponho a ensinar na escola dominical, pregar, eu estou me propondo a assumir um compromisso com os meus ouvintes. Pera lá, como assim? Por eu ser pregador e ensinador, já tenho um compromisso com o meu Senhor, Jesus Cristo, o soberano, o Verbo encarnado. Eu já tenho esse compromisso com Ele. E deveria ter, né? Nós que ensinamos e pregamos, devemos ter um compromisso profundo com o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor de todas as coisas. E agora eu assumo um compromisso com meus ouvintes, de instruí-los na palavra de Deus. Então eu vou instruí-los dentro da palavra. Mas como eu vou instruí-los? Ensinando aquela mensagem a qual eu me propus a ensinar. Desenvolvendo aquela tese, desenvolvendo uma tese única ali e aprofundando nela e trazendo instruções para os meus ouvintes. Aí sim, né, eu mostro que eu tive um compromisso com os meus ouvintes. Por quê? Porque eles saíram do culto com o conhecimento, com a instrução daquele texto a qual foi proposto. Quando aceitamos pregar em um culto infantil, então ainda caminhando dentro do ponto anterior, ou seja, o compromisso com o meu auditório, o compromisso com os ouvintes. Então, assumindo esse compromisso com os ouvintes, aí eu entro aqui em um outro detalhe também. Quando aceitamos pregar em um culto infantil, assumimos o compromisso de elaborar mensagens para crianças. Olha que interessante. Então, se o culto é do departamento infantil, a mensagem tem que ser para quem? Para o departamento infantil, para crianças. Por mais que tenha adultos no culto, mas aquela mensagem, aquela didática usada para a criança, se o adulto tiver noção, conhecimento, entendimento, ele consegue aprender também por meio daquela mensagem. Não vem com esse negócio, não consigo aprender. Consegue sim. É só nós termos a sensibilidade de ouvir e assim nós aprenderemos com aquelas mensagens. Porque nós estamos falando de um culto infantil. Então, é culto infantil. Então, a mensagem tem que ser para crianças. Então, se é para crianças, se eu vim ao culto infantil, eu já tenho que ter essa noção. A mensagem é para criança, então já que eu vim no culto infantil, vou ajudar o departamento infantil. O que eles precisarem de mim ali naquele culto ali, eu vou estar disposto ali a ajudá-los,
para melhor acolher aquelas crianças que no culto estão. Então é necessário isso, a mensagem é para crianças. O auditório e a ocasião determinam em grande parte as necessidades dos ouvintes, que devem ser consideradas pelo pregador e ensinador. Então, dentro ainda desse panorama aqui que nós estamos trabalhando, é que se o culto é infantil, ou seja, então o auditório, né, em algumas ocasiões, vai determinar qual é a necessidade daquele auditório. Então, outro exemplo que eu vou dar aqui. Se o culto é voltado para pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que estão afastadas. Então, o auditório ali vai determinar a minha mensagem. Em que sentido? Eu tenho que buscar do Senhor uma mensagem que fala para aquele auditório da importância de voltarmos novamente para os pés do Senhor. Mostrá-los que este Cristo não nos abandonou, mas fui eu que o abandonei. Então, se eu buscar novamente, se eu renunciar aos meus pecados, se eu me arrepender dos meus pecados, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados e ele restaura a minha comunhão com ele. Então, dependendo do auditório, né? Claro que a gente não estamos falando que isso aqui é uma regra, não é uma regra, tá? Não é uma regra, mas certos auditórios determinam as nossas mensagens para que nós venhamos alcançar aquele auditório. Então, o pregador, o ensinador, ele precisa, né, estar atento a isso tudo também. Outra lição que nós observamos dentro dessa temática, né, que às vezes o auditório, né, os meus ouvintes determinam um pouco as nossas mensagens. Até mesmo o calendário de pregação recebe influência do auditório e da ocasião. Exemplos. Setembro Amarelo. Se nós estamos em setembro e a campanha é o Setembro Amarelo, e eu recebi uma oportunidade de pregar num culto do Setembro Amarelo, qual a temática ou a tese que eu vou desenvolver? Suicídio. Pegou? Então eu posso falar das causas do suicídio, posso falar de doenças que pode ocasionar o suicídio, uma depressão profunda. Eu posso desenvolvendo esta tese dentro do suicídio, desenvolvendo isso tudo. Posso mostrar saídas, né, para a cura da depressão. Mostrar que o suicídio não é a saída, não é o fim para resolvermos os nossos problemas. Então, o calendário também pode determinar a minha mensagem. Então, o Setembro Amarelo, né, podemos falar sobre suicídio. Outubro aí, um calendário normal aí é o Outubro Rosa, que é o câncer de mama, voltado mais para as mulheres. Então, se eu recebo uma oportunidade para pregar num culto voltado para o Outubro Rosa, qual que é uma tese ou a temática que eu posso estar trabalhando? Câncer. Que câncer? Câncer de mama. E ali mostrando as causas, mostrando como identificar, como prevenir, né, através de exames periódicos, ir ao médico, né, de forma periódica. Então, ou seja, como é que nós possamos fazer isso? Ou seja, trazendo, né, para dentro desses cultos essas temáticas. Ou seja, instruir a sociedade, instruir o povo ali, né, principalmente as mulheres, né,
instruir elas ali como elas, né, buscar ali ajuda acerca disso. E também mostrar que as mulheres elas não podem, né, se desesperar, né, caso elas venham ter, né, um câncer de mama. Então, o que nós observamos? O calendário também, às vezes, né, pode determinar, né, pode ali, né, como é que fala ali, influenciar, né, as nossas mensagens. E aqui nós estamos falando de homilética. E dentro dessa temática de homilética, nós estamos fazendo, né, aulas bem didáticas, aulas bem simples, bem assim, clara, e não tem como a gente não entender o que está sendo ensinado nesse projeto Guerra Cultural. Outra data que também que influencia muito geralmente pregamos, né, sobre o nascimento de Cristo, né, no final do ano, que é supostamente, né, 25 de dezembro, né, aonde nós pregamos ali, né. Mas aí eu quero só entrar numa certa dificuldade aqui, que não é provado que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Então nós temos que deixar isso ciente para o auditório, eu não posso trabalhar com a mentira. Não é, mas tem um simbolismo todo 25 de dezembro, que é o nascimento de um Salvador. Tudo bem que eu posso ter o simbolismo, mas um simbolismo baseado numa data falsa, numa data que não procede, como eu posso fazer isso? Trabalhando com a mentira, porque essa data não procede. A data de 25 de dezembro, como o dia do nascimento de Jesus, foi fixada pela Igreja Católica no ano de 525, para coincidir com as festas pagãs do Oriente e de Roma. Então, segundo algumas fontes, o 25 de dezembro então, foi estabelecido pela Igreja Católica no ano de 525, para coincidir com algumas festas, né, do Oriente e de Roma. Então, nós não temos no calendário judaico comprovando que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Então, eu não posso ficar propagando essas mentiras. Eu tenho que propagar a verdade. Eu tenho que mostrar aos meus ouvintes que não há uma base sólida para provar que Jesus nasceu dia 25. Simples assim. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou a comemoração. Então, segundo alguns historiadores, novamente, né, foi o Papa João I ali quem oficializou essa comemoração. Então, nós temos uma comemoração pagã, que não tem nada a ver de fato com o nascimento de Cristo, mas nós propagando essas coisas, essas mentiras. E aqui nós estamos falando de homilética, porque o calendário aqui no calendário de dezembro vai influenciar a minha mensagem. Aquela mensagem é eu pregar sobre o nascimento de Cristo como se fosse dia 25 de dezembro. Essa data, então o simbolismo baseado nesta data, está errado esta data. Então o simbolismo está baseado aí, né, em uma mentira, né, em algo que não tem como comprovar. É quase nula a chance de Jesus ter nascido no Natal, dia 25 de dezembro. É quase nula as chances disso. No hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Se Jesus tivesse nascido em algum desses meses, seria uma época de muito frio e não faria nenhum sentido o fato de existirem pastores e rebanhos nas colinas da Judéia. Lucas capítulo 2, versículo 8. Então, se é uma época muito fria, não faria sentido nenhum ter rebanhos naquelas colinas, porque estava frio e muito frio.
Isso acontece em estações quentes. O que acontece em estações quentes? O apacentamento de ovelhas. Dezembro corresponde ao mês Quisleu, no calendário judaico, e é período de inverno e fortes chuvas. Então, o mês de dezembro corresponde ao mês de Quisleu, que é o calendário judaico, né? Ou seja, o período de inverno e chuvas fortes. Ninguém deixaria o rebanho ao relento nessa época do ano. Então, é improvável, né? É nulo, quase nulo, esse nascimento de Cristo em 25 de dezembro. A viagem de Maria e José não seria apropriada numa época de inverno, por causa das dificuldades, por causa do frio, por causa da chuva. Então ia ter essa dificuldade. Então por isso que quase nulo esse 25 de dezembro. Mas como todo mundo já acostumou com essa mentira, vamos deixar isso do jeito que está. Mas não podemos. Se queremos comemorar alguma coisa de 25, comemora, reúne a família, né? Faz uma oração, que é um período que as famílias se reúnem, tudo bem. Mas falar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, aí que não vai rolar. Aí é complicado. E aqui já vai um alerta para professoras de crianças. Porque chega nesse período aí, né, que é ensinar para crianças, né, que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Aí a criança, quando ela vai crescendo, vai desenvolvendo, vai estudando, vai crescendo, ela começa a ter contato com essas coisas, com o calendário hebraico, com o calendário judaico, começa a entender, começa a aprender que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, nós temos um problema, porque ela pode achar, essa criança pode achar que tudo que aquela professora de criança ensinou pode ser também mentira. Estão entendendo o problema que isso aqui pode gerar nas nossas crianças? No momento que ela for desenvolvendo e pegando um pezinho, a qual elas podem decidir não ir mais na igreja, modo de falar assim. Por quê? Porque elas podem usar esse argumento. Não, talvez também a professora também mentiu em outros pontos. Talvez a professora mentiu, Jesus nasceu. Talvez a pessoa pode ter mentido que Jesus morreu e ressuscitou. Por que não? Então, isso pode trazer uma problemática tremenda na mente de uma criança. Então, professora, toma cuidado. Não inventa moda, não. Ensina o certo e pronto. E acabou. Ensina o certo. Não, Jesus, o nosso calendário comemora o nascimento de Cristo, mas, originalmente falando, não tem como provar que ele nasceu de 25 de dezembro. Deixe isso claro para as nossas crianças, em nome de Jesus. No calendário judaico, o nascimento está entre o mês de Etani, setembro ou outubro. Então, se nós formos então ter uma data assim, né, um mês, talvez aproximadamente, do nascimento de Jesus, teria que ser, né, segundo o calendário judaico, né, que é o mês de Etani, que seria, né, setembro ou outubro. Então, o calendário pode influenciar, né, e muito, né, as nossas mensagens. Então, pregador, tome cuidado com o que está sendo ensinado em nome de Jesus. Evitar promessas desnecessárias no púlpito deve ser uma preocupação do ensinador. Irmão, esse negócio de ficar fazendo promessas, a qual Deus não mandou fazer promessa, está errado. Não podemos fazer isso. Josué decidiu que ele, a sua casa, ia servir ao Senhor. Irmão, então é a promessa do Senhor que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mentira. Mentira. Não é promessa que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não, isso não é bíblico. Aquilo que em Josué é cultura. O pai decide a religião e a família toda segue a religião. É cultura judaica.
Hoje não podemos fazer isso. Qual família o pai pode decretar que vai todo mundo seguir aquela religião? Talvez o islamismo extremistas, né? O islamista talvez pode fazer isso. Mas falando de cristianismo, não dá, não rola. Não tem como eu falar, ó, eu sou de Cristo, cristianismo, evangelho, então vocês vão todo mundo seguir da minha família, vai seguir. Não tem como. Não vai rolar. Não pode, não tem como fazer isso. Então eu pegar aquele texto e o texto de Atos 16:31, crer no Senhor Jesus que será salvo toda a tua casa, e falar que aquilo ali é uma promessa, isso é errado. Isso é fazer promessas desnecessárias no púlpito, no altar. Por que desnecessário? Porque ali tem um contexto. Qual que é o contexto? É o carcereiro. Aquela fala ali de Atos está sendo falado para um carcereiro. E ali entra de novo novamente cultura. Então, se o carcereiro decidisse seguir a Cristo, a sua família também ia ouvir. Mas é tão interessante no carcereiro que a mensagem, a palavra é pregada para a família. A família também aceita aquele Cristo. A família também passa a servir aquele Cristo. Então, essas promessas são promessas desnecessárias. São promessas baseadas em textos bíblicos, a qual o texto não está dizendo nada disso. Se Deus te fez uma promessa particular que Ele vai salvar toda a tua casa, ok, é uma promessa particular para você. Mas pegar um texto bíblico que não tem nada a ver com o universalismo é perigo. Porque quantos mães evangélicas, crentes, que oram, jejuam e o filho morre no tráfico de droga? Morre de forma instantânea, sem ter oportunidade nem de reconhecer os seus pecados, nem de pedir perdão. Pera lá, não era promessa? Que eu e minha casa vamos servir o Senhor? Então, temos que parar de ficar mentindo no altar. E não pode, e pregador, ensinador, tem que sair disso, não pode ficar falando essas besteiras no altar. Erros a serem evitados, né? Outros erros a serem evitados por pregadores e ensinadores. O pregador tem como é que fala? Ele tem ali a mania de falar o seguinte: vamos ler o nosso texto base. Tudo bem, é errado o texto base? Não, não é errado. Mas o errado é se ele não ensinar o texto base. Por quê? O texto só deve ser básico, o texto só deve ser denominado básico quando a mensagem é elaborada com base nas verdades neles nele contidas. Então, entendeu aqui? Ó, o texto só pode ser texto base se todas as verdades, se todos os ensinamentos foi tirado do texto para ensinar o texto. Agora o pregador lê o texto e faz viagens além Marte, viagens para outros mundos. Não, o texto não pode ser texto base, porque ele não baseou sua mensagem no texto. Então só pode ser texto base se a mensagem for baseada no texto. Outra fala errada do pregador, né? E vou explicar em que sentido é errado. O pregador diz, abre aspas, estou terminando, fecha aspas. Expressões como finalmente, concluindo e finalizando dizem que o sermão está perto do amém final. Aí o pregador, o ensinador fala: "Bom, estou terminando aqui já, viu, irmão? Mais 5 minutos, estou terminando, né, para finalizarmos." A pessoa só vai terminar depois, meia hora depois. Pera lá, irmão. Então você não poderia falar que estava terminando. Você tem que falar que está terminando quando você já está perto do amém final. Ah, não, estou terminando. E falta ainda 40 minutos de mensagem. Não, irmão. Esse é um erro que o pregador tem que evitar. O professor tem que evitar esse tipo de erro. Não podemos cometer esses erros. Porque somos pregadores. Somos ensinadores. Evite esses tipos de erros. Outro erro que o ensinador e pregador, né, costuma falar.
não sou a pessoa capacitada para falar em tão importante ocasião. Sabe o que nós observamos nessa fala do pregador? Uma aparente modéstia. Simples. Por quê? Quem sabe não ter capacidade para falar, ele seria mais sincero recusando o compromisso. Pera lá, então como eu vou mostrar minha sinceridade? Rejeitar o compromisso, irmão. Falar, irmão, nessa oportunidade a qual você está me convidando, não vou aceitar não, porque não sou capacitado para falar em tal oportunidade. Agora não, agora a pessoa, com aquela aparente modéstia, chega no altar e fala, irmão, não sou capacitado para falar em tão importante ocasião. Então, para que aceitou o convite? Me fala, ô ensinador, para que tu aceitastes o convite? Por que não rejeitou o convite? Então, para com essa aparente modéstia que não cola comigo, não. Erros que o pregador deve evitar. Outro erro que o pregador deve evitar. Outro, e não eu, deveria estar aqui, pois sou menos capacitado. Dá quase a mesma coisa com o erro anterior. Outra coisa que nós observamos, humildade fingida. O lugar de fazer essas afirmações é ao receber o convite. E não no púlpito, não no altar. Você quer fazer essas afirmações? Faça ao receber o convite e não no altar. Então fala a pessoa, não, é outro que deve ser convidado e não eu, porque eu não sou capacitado. E aí sobe ao altar e tenta passar uma humildade fingida. Porque se você é humilde de verdade, por que você não rejeitou a mensagem? Por que você não rejeitou o convite, melhor dizendo? Mas não rejeitou, né? Então rejeita o convite e para de com essa fiada em cima do altar. Simples assim. O compromisso do pregador ou do ensinador é tão elevado que antecedem a elaboração do sermão. Faz parte da vida. Mano, olha aqui comigo. O compromisso que o pregador tem, irmão, é um compromisso muito mais elevado. E esse compromisso vem antes da elaboração da pregação. Mas pera lá, por que vem antes da elaboração da pregação? Porque faz parte da minha vida. Eu ser fiel ao Senhor, ser um estudioso da palavra, ser um hábil pesquisador. Eu me esmero em aprender, em pesquisar. Isso faz parte da minha vida. Então, ou seja, esse compromisso é anterior ao sermão. Então, se eu vou elaborar meu sermão, já tenho que ter isso na minha vida. Já tem que fazer parte da minha vida. Esse compromisso já tem que fazer parte da minha vida. E já estou caminhando para o final, né, da aula de número 14. Crabtree afirmou, abre aspas, o pastor é testemunha de uma verdade infinitamente maior do que ele, fecha aspas. Então olha o que esse pregador está dizendo, que o pastor é uma testemunha de uma verdade infinitamente maior do que ele. Então não importa a minha vida no altar, em que sentido, não importa o meu testemunho, não importa o que eu fiz no sentido de grandes coisas para o Senhor. O que importa é se eu estou dando testemunho de algo maior do que a minha própria vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos testemunha dessa verdade maior, que alguém morreu, Jesus Cristo, ressuscitou e vive está à destra de Deus Pai. Então esta é a verdade maior, está mais elevada do que o meu testemunho.
E de testemunho no sentido de eu vir no altar e falar do que Deus tem feito na minha vida. É aquele negócio do... Não, está... essa verdade está acima disso. Porque Jesus Cristo está acima de tudo isso nas nossas vidas. Outro erro que o pregador, o que o pregador, o ensinador, ele deve ser autêntico. Não apenas pregar o que conhece, mas pregar o que vive, ou viver o que prega. Eu não posso ser um pregador com máscaras. Eu não posso ensinar algo agora a qual eu não vou praticar ou não estou praticando. Eu tenho que ensinar o que eu pratico, de acordo com a palavra do Senhor. Então eu tenho que ensinar. Eu não posso ser um pastor de duas caras. Eu não posso ser um pregador de duas personalidades. Eu tenho que pregar e viver aquilo que eu estou pregando, dando testemunho que esse Jesus me salvou. E assim eu vou ter mais autoridade para falar deste Evangelho. Aqui nós finalizamos a aula de número 14, homilética simples e descomplicada, né? Que Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Compartilhe esta aula, divulgue em nome de Jesus.